O texto que nós lemos é um texto maravilhoso. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, deixa eu deixar a Bíblia aberta aqui para a gente ir acompanhando. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros, né? 5 livros de louvor. Do saltério hebreu, ele é dividido em 5 livros de louvor. E a partir do versículo 107, ou melhor, a partir do 107, é o último capítulo, é o 5º capítulo do saltério. E nesse 5º capítulo é conhecido como capítulo da adoração, capítulo do louvor a Deus, da adoração. E a primeira parte que nós vemos aqui é um chamado para adorar. Olha o que o texto diz, o texto é maravilhoso. O texto diz assim, versículo 21 ao 24. Primeira parte do texto é uma chamada para adorá-lo. O salmista, esse salmo, a Bíblia não revela quem é o seu autor e nem quais são as circunstâncias que ele foi escrito. Mas o salmista diz assim, louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas com os filhos dos homens. É um chamado para adorar. Louvem ao Senhor. Não importa as circunstâncias ou o momento, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Tá difícil? Louvem. Lembra do patriarca Jó? Quando ele perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a fazenda, perdeu tudo. O que a Bíblia diz? Que ele se vestiu de cinza, colocou o rosto em terra e adorou a Deus. Esse salmo é um convite à adoração. Ele começa com um convite para adoração no versículo 21. Mas aí ele diz assim, primeiro, louve-o. Segundo, ofereçam sacrifício de louvor. Olha o versículo aqui, louve ao Senhor. Ofereçam sacrifício de louvor. Segundo ponto. E quando a gente fala em sacrifício de louvor, eu me lembro de Hebreus. Olha o que diz o livro aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus. O quê? Sacrifício de louvor. E que sacrifício de louvor o Hebreus está falando? Isto é, o frutos dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Então, o Salmo começa nos chamando, nos convidando para adorá-lo, para adorá-lo, para adorá-lo. Primeiro, louve. Segundo, ofereça sacrifício de louvor. Salmo 45 diz, o meu coração ferve com palavras boas. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Eu falo no que tenho sentido no tocante ao rei. Que coisa linda! Se você um dia teve o toque de Jesus na sua vida, o desejo que o Espírito de Deus coloca dentro de você, é para louvar, é para oferecer sacrifício de louvor. E terceiro, nós vemos aí, e que é, relatem as suas obras. Olha o versículo 22. Ofereçam um sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Meus irmãos, quando você olha para o pastor, quando você olha para o pregador, você tem que acreditar que ele acredita no que está falando. Um dia, não vou lembrar o nome de um famoso, mas é um famoso. Ele estava indo a ouvir o pastor David Wilkerson. E alguém disse para ele, mas você nem acredita no que o David Wilkerson prega. E ele falou para o amigo e disse, é verdade, eu não acredito, mas o David Wilkerson acredita. Aleluia! Sabe, quando as pessoas não acreditam, mas elas acreditam que você acredita. E se você acredita, porque é verdade. Então olha aí, meus irmãos, versículo 22. Ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Falem das obras de Deus com alegria. Fale das obras que Deus tem feito com entusiasmo. Fale das coisas que Deus realizou e realizará com regozijo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha mais. Quando a gente olha
para esse texto, relatem as obras do Senhor. A gente não tem como não lembrar de Salmos 19. Quando a Bíblia diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite demonstra sabedoria à outra noite. Você entende o que é isso, meus irmãos? Os céus manifestam a glória de Deus. Alguém pode não saber ler, alguém pode ser surdo e não conseguir ouvir, mas ele enxergar o céu, as estrelas, o sol, a lua, um céu, como dizem aí, um céu de nuvem, um céu de brigadeiro, e ele consegue olhar e ver há um Criador por trás de tudo isso, há um Deus poderoso, o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha que lindo, um dia faz declaração a outro dia. Sabe o que é isso? A segunda-feira, quando termina, ela deixa a declaração e diz para a terça: ei, hoje foi assim, assim, assim. Terça, fica sabendo disso. Durante a terça, quando a terça termina, a terça faz declaração para a quarta-feira: ei, hoje a terça-feira foi bom, olha, teve uma live do pastor Jeremias, teve muitas pessoas ouvindo, coisa boa, o Espírito de Deus tocou corações, porque ele glorifica a Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite demonstra sabedoria a outra noite. Continuamos. O Salmo diz então o seguinte: a chamada para adoração é louvá-lo, oferecer sacrifício de louvor. Terceiro, relatar as obras de Deus com regozijo, com alegria. Fica assim, mano. Não desanima. Aleluia, as coisas de Deus é para dizer com entusiasmo, com alegria, com satisfação, com o fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós. Mas continuamos. Mesmo, versículo 24. Versículo 23. Os que descem ao mar em navios mergando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Então aqueles que estão na labuta, no dia a dia, nos navios mercantes, eles contemplam as obras do Senhor. Mas um detalhe, meus irmãos, agora vai apertar. Mesmo você louvando ao Senhor, mesmo você adorando ao Senhor, mesmo você exaltando o nome do Senhor, relatando o nome do Senhor com entusiasmo, mesmo assim, as tormentas virão. As tormentas virão. Olha o que diz o versículo 25. Olha o que diz o versículo 25. Presta atenção. Pois ele quem? Deus. Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. É Deus que manda o vento tempestuoso, meu irmão. Cuidado. Eu aprendo tanto com Jó. Quando todas as coisas começaram a dar errado na vida de Jó, a mulher de Jó olha para Jó e diz: ei, amaldiçoa, seu Deus lhe morre. O Jó olha para ela e diz: ei, nós recebemos a bênção de Deus e não podemos agora receber o mal que vem de Deus. Até o mal, Jó não atribuiu glória ao diabo. Aqui o texto diz assim: ele manda, Deus manda, e se levanta o vento tempestuoso, a tempestade, que eleva as suas ondas, sobe aos céus, desce ao abismo, e a sua alma se derrete de angústia. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu me lembro de Paulo, quando Paulo estava indo para Roma, Paulo estava indo para a Itália. No livro de Atos, capítulo 19, ou melhor, Atos, capítulo 27, a partir do versículo 20, diz assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda esperança de salvamento.
Olha Paulo passando por dificuldade. Paulo estava a serviço de Deus, Paulo estava a serviço do Evangelho, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e mesmo assim Deus mandou uma tempestade. Deus mandou a tempestade. E o versículo 25 diz, ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva suas ondas. E quando essas coisas acontecem, meus irmãos, o que é que acontece conosco? Quando Deus manda e a tormenta se levanta, quando Deus manda e a adversidade se levanta e as coisas começam a perder o controle, nós começamos a perder o controle, qual é a nossa ação, o que acontece conosco? Primeiro, olha o que o texto diz aqui, versículo 26, a nossa alma se derrete em angústia. Quando Deus permite a tempestade, a nossa alma se derrete em angústia. Nós começamos a ficar angustiados. Quantos dos nossos irmãos, nesse período difícil que estamos vivendo, estão angustiados, a alma se derretendo em angústia? Segundo, cambaleiam como ébrios. Olha o que diz versículo 27. Andam, cambaleiam como ébrios, bêbados, sem rumo, sem apoio. Sabe quando nós perdemos o apoio, a estrutura, e a tudo que nós planejamos, tudo que nós sonhamos, parece que desmoronou e nós andamos cambaleando como ébrios, como bêbados, sem estrutura, sem postura. Deus permite essas coisas. Deus permite essas coisas. É Ele que faz a tempestade se levantar. É Ele que faz as ondas se levantar. Lembra de Jesus no barco com os discípulos? As ondas se levantaram e Jesus estava no barco, os discípulos estavam com Jesus e isso não impediu de a tempestade se levantar. Então, primeiro, nossa alma se derrete em angústia. Segundo, cambaleamos como ébrios, como bêbados, perdemos as estruturas. Terceiro, ficamos sem sabedoria. Olha o versículo 27. Andam e cambaleiam como ébrios e esvai-se toda a sabedoria. Ah, cadê a sabedoria dos sábios? Cadê a inteligência dos entendidos? Cadê? Somem todas quando Deus permite que a tempestade se levanta. Pastor, e qual é a solução? A Bíblia é linda. Olha o versículo 28. Então, clamam ao Senhor. Onde está a solução? A solução está na oração. Quando você clamar ao Senhor. Clama ao Senhor. Então clama ao Senhor na tribulação. Clama ao Senhor na tribulação. Clama ao Senhor na tribulação. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Versículo 27. Ou versículo 28. Então clama ao Senhor na tribulação. Está difícil? A tribulação está forte? Clama ao Senhor na tribulação. Segundo, Ele os livra das suas angústias. O que foi que a tempestade produziu? A alma se derreteu em angústia. O que é que o clamor e a oração vai produzir? Ele vai nos livrar de toda angústia. A alma abatida vai ser confortada, a alma fragilizada vai ser fortalecida, a alma que chora vai ser alegrada, porque o Deus poderoso se manifesta naqueles que clamam. Agora eu encerro. Ele responde a nossas orações e livra-nos da angústia. Aí o que ele faz? Versículo 29. Ele faz cessar a tormenta. Ele acalma as ondas. Ele traz a alegria e a bonança de volta. E ele nos leva, versículo 30. Então se alegra com a bonança. E assim ele nos leva ao porto desejado. Oh, glória a Deus! Há um porto desejado por todos nós. Há um porto desejado por você e por mim. Há um porto desejado por todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Ele nos levará ao porto seguro. Clama ao Senhor na sua angústia. Ele vai tirar a sua alma da angústia. Ele vai fazer cessar a tormenta. Ele vai acalmar as ondas. Ele vai trazer alegria e a bonança. E vai nos conduzir ao porto desejado. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus.
Portanto, o que fazer? Orar. Vai orar, irmãos. Não ora como modinha. Ora, cai aos pés do Senhor, chora, clama, suplica, derrama sua alma. Porque a alma angustiada vai se alegrar. A tormenta vai cessar. As ondas vai se acalmar. A alegria vai voltar. E no porto desejado nós vamos chegar para a glória de Deus.